E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse encontro, apresentaremos as ideias de média, moda e mediana. Então, já aproveita para deixar aquele like e se inscrever em nosso canal, o Prof. Taon com Gilberto Teixeira. Vamos nessa! Pessoal, já sabemos que para realizar uma pesquisa é necessário coletar e organizar os dados de uma população ou de uma amostra significativa do tema a ser estudado. Como, em geral, é obtida uma grande quantidade de dados, para apresentar os resultados dessa pesquisa, pode ser necessário escolhermos uma medida. Essa medida pode ser uma medida de posição, conhecida também como medida de tendência central, objeto de estudo desse encontro, ou uma medida de dispersão. E as medidas de tendência central empregadas são a média, a moda e a mediana. E para exemplificar cada uma dessas medidas, vejamos o seguinte problema motivador. Acompanhe. O número de clientes que visitaram uma loja durante 7 dias foram 65, 60, 75, enfim. Para representar esse conjunto de dados, calcule as medidas de tendência central, média, moda e mediana. Em um conjunto de dados, a média é dada pela divisão entre somatório dos valores dos elementos pela quantidade de elementos. Vejamos. Para o cálculo dessa média, é suficiente realizarmos o somatório de todos os valores e dividir pela quantidade de valores, que no caso corresponde a 7. Esse somatório vai dar igual a 490, que dividido por 7 dá igual a 70, que é a nossa média. Para o cálculo da moda, nós precisamos encontrar o elemento que possui a maior frequência. Então, olha só, nesse conjunto de dados, nós podemos verificar que o 65 possui a maior frequência. O 65 é o elemento que aparece mais vezes. Então, nós podemos afirmar que a moda nessa distribuição é igual a 65. E a mediana é o valor central de um conjunto de valores ordenados. Ou seja, para determinarmos a mediana, nós precisamos realizar o rol, que compreende a organizar esses dados em ordem crescente ou decrescente. Acompanhe. Então, olha só, o primeiro passo para determinar essa medida é representar esses dados em rol. Realizando essa organização, nós podemos perceber que o quarto termo dessa sequência representa o valor central e, portanto, representa então a nossa mediana. Por outro lado, essa linha de raciocínio será possível ser empregada sempre que a quantidade de elementos observados for ímpar. O que acontece se a quantidade de elementos for par? Suponhamos então que no 8º dia de visita a essa loja compareceram 75 clientes. Então há duas observações a serem ressaltadas aqui. A primeira delas é sobre a moda. Observe que o 65 aparece 3 vezes, mas o 75 também. Isso quer dizer que nessa distribuição ou nesse conjunto de dados, nós temos como moda o 65 e o 75, caracterizando assim uma distribuição bimodal. Nós podemos ter distribuições com 3 modas, trimodal, e de 4 modas em diante, nós caracterizamos como multimodal ou polimodal. Mas atenção! Suponhamos que além do 65 e o 75, o 60 e o 85 também tivessem frequência 3. Ou seja, todos os elementos dessa distribuição possuem frequência 3, aparecem 3 vezes. Nós podemos afirmar que esse conjunto de dados é multimodal ou polimodal, ele possui várias modas.
E a resposta é não. A existência da moda, ela está vinculada a que pelo menos um elemento tenha frequência inferior à frequência do termo modal. E nesse caso, esse conjunto de dados é classificado como amodal, não possui moda. Vamos falar agora sobre a mediana. Para o cálculo da mediana, nós já sabemos que o primeiro passo é organizar esses elementos em ordem crescente ou decrescente, ou seja, precisamos realizar o rol. Olha só, uma vez realizada essa organização, dividindo esse conjunto de dados ao meio, observe que nós temos 4 elementos para a esquerda e 4 elementos para a direita. Não existe aí um elemento que ocupa a posição central. Então aqui eu preciso aplicar para o cálculo da mediana o seguinte raciocínio. Nós vamos pegar os 2 elementos centrais, que no caso corresponde aos 65 e aos 75, e calcularmos a média aritmética entre eles. 65 mais 75 dividido por 2. Essa soma vai dar 140, que dividido por 2 é igual a 70. Então, nesse conjunto de dados, a nossa mediana é 70. Por outro lado, quando desejamos estabelecer um grau de importância para cada elemento, ou quando conhecemos a frequência desses elementos, seja ela a absoluta ou a relativa, utilizamos a média ponderada. E para exemplificar essa medida, vejamos o seguinte problema motivador. Acompanhe. Um estudante será avaliado durante um bimestre por 3 instrumentos avaliativos: um trabalho, um teste e uma prova. Sabendo que ele tirou 5 no trabalho, que tem peso 1, 8 no teste, que tem peso 2, e 7 na prova, que tem peso 3, qual foi a sua nota média nesse bimestre? Para facilitar a compreensão desse problema, eu organizei essas informações em uma tabela. Na primeira coluna, nós temos os instrumentos avaliativos, trabalho, teste e prova. Na segunda coluna, nós temos a variável, que no caso são as notas. E na terceira coluna, nós temos o peso de cada um desses instrumentos. No trabalho, nota 5, cujo peso é 1. No teste, nota 8, cujo peso é 2. E na prova, nota 7, cujo peso é 3. Pessoal, para o cálculo da média ponderada, nós vamos realizar uma divisão do somatório dos produtos entre valores e pesos pelo somatório dos pesos. Veja bem, olha só. Como o primeiro passo é calcular o produto entre valores e pesos, eu inseri na minha tabela a coluna produto para o registro desses cálculos. Isto é, 5 vezes 1 é 5, 8 vezes 2, 16 e 7 vezes 3 igual a 21. Formalizando esse cálculo, nós teremos a seguinte expressão para a média ponderada. A média ponderada, então, será 5 vezes 1 mais 8 vezes 2 mais 7 vezes 3. Somatório dos produtos entre valores e pesos. Dividido por quem? Pelo somatório dos pesos. Ou seja, 1 mais 2 mais 3. Bom, no numerador nós vamos obter 42. Denominador nós vamos obter 6. E essa divisão é igual a 7, que é a nossa média desejada, média aritmética ponderada. É importante ressaltar que nesse tipo de problema, ou problemas que envolvem tabelas de distribuição de frequências, o peso estará sendo sempre representado pela frequência, seja ela absoluta ou relativa. Então, é hora de fixarmos essas ideias. Questão número 1. O uso de biodiesel gera uma série de efeitos ambientais, tais como a redução de emissão de gases do efeito estufa e a diminuição da poluição atmosférica. O gráfico mostra a produção de biodiesel em milhões de litros em uma usina durante o período de um ano. Então, de acordo com o gráfico, o que nós temos aí? Em janeiro,
foram produzidos 5 milhões de litros de biodiesel, em fevereiro 8, em março 10 e assim por diante. Olha só, o problema diz o seguinte: de acordo com os dados, a média, a mediana e a moda em milhões de litros são, respectivamente, iguais a. E aí nós temos as alternativas. Pessoal, nesse tipo de problema é interessante iniciarmos o cálculo pelas medidas mais simples, isto é, primeiramente nós vamos calcular a moda, depois a mediana e por último, se necessário, calcularemos a média. Olha só, para o cálculo da moda, eu registrei os valores de cada um dos meses na linha a seguir. Então nós temos aí, por exemplo, 5, 8, 10, 12, corresponde respectivamente aos meses janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Nesse conjunto de dados, você seria capaz de identificar o elemento que possui a maior frequência? Bom, se sua resposta foi o 10, muito bem. Nesse conjunto de dados, o 10 representa a nossa moda. E com essa informação, nós já conseguimos eliminar duas alternativas. A letra A, pois o último elemento deveria ser 10, e a letra C, né? Ele está dizendo aqui, nessa alternativa, que a moda é 8, não é isso? Onde nós já sabemos que a moda é 10. Então vamos calcular agora a mediana. Para o cálculo da mediana, não se esqueça, nós precisamos calcular o rol. Então, organizando esses elementos em ordem crescente, nós vamos ter 6 elementos à esquerda, não é isso? E 6 elementos à direita. Quantidade de elementos observados nesse conjunto é par. Então, eu já sei que o que eu preciso fazer? Pegar os dois termos centrais e calcular a média aritmética simples entre eles. Ou seja, a mediana será dada pelo cálculo 8 mais 10 dividido por 2. 8 mais 10 é 18, dividido por 2 igual a 9. Nossa mediana é 9. E com isso, nós podemos eliminar então a letra E, que está informando aqui, olha, que a mediana é 9,5, né? Então essa alternativa já está fora. Nossa resposta ou é a letra B ou letra D. Bom, e para o cálculo da média, é suficiente somar todos esses elementos e dividir pela quantidade, ou seja, 12. Realizando essa soma, pessoal, nós vamos obter 102, que dividido por 12 dá igual a 8,5. Então, a nossa média é 8,5 e a alternativa correta é a letra D. Tudo bem? Próxima questão, vamos lá. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Com base nisso, determine a média, a mediana e a moda desta distribuição. Pessoal, é importante ressaltar que essa questão sofreu uma modificação na sua tabela, mas a ideia do problema continua inalterada. Vamos então iniciar os nossos cálculos. A primeira medida de tendência central a ser determinada é a moda, porque é a mais simples. Bora lá. Nesse conjunto de dados, nessa tabela, qual o elemento que possui a maior frequência? Então vamos lembrar, gente, olha, na primeira coluna nós temos a variável, que no caso é o número de gols, e na segunda coluna nós temos as partidas, que representam em quantos jogos o time marcou essa quantidade de gols. Quantas vezes vai aparecer o 0, quantas vezes vai aparecer o 1 e assim por diante. Em outras palavras, na segunda coluna nós temos as frequências. Qual o elemento que possui a maior frequência? O elemento que possui a maior frequência é o 0. Então, a nossa moda é igual a 0. A moda para esse time é não marcar gol. Tudo bem, simples assim. Vamos então para o cálculo da mediana. Para o cálculo da mediana, eu preciso primeiramente verificar quantos elementos nós temos nessa distribuição. E se essa quantidade de elementos é par
ou ímpar. Para isso, basta realizar o somatório da minha frequência absoluta. 6 mais 3, 9, mais 1 é 10, mais 5, 15, mais 1 é igual a 16. Então, nós temos aí 16 partidas, ou ainda 16 elementos observados. Sabemos que para o cálculo da mediana é imprescindível a realização do rol, organizar esses elementos em ordem crescente ou decrescente. Por outro lado, em uma tabela de distribuição de frequências, essa organização não é necessária, pois ela já está realizada nessa tabela. Veja bem, olha só, se nós sabemos que nesse conjunto de dados há 16 elementos e a mediana representa o valor central desses elementos, nós temos 8 elementos à esquerda, 8 elementos à direita. Então, nós precisamos pegar os dois termos centrais e calcularmos a média aritmética simples entre eles. Em outras palavras, eu preciso identificar quem é o oitavo e o nono termo dessa distribuição. E essa verificação é simples. Veja bem, como o número 0 aparece 6 vezes, os 6 primeiros elementos correspondem a esse valor. O número 1 aparece 3 vezes, então o sétimo, o oitavo e o nono valor nesse conjunto de dados correspondem ao número 1, o que já é suficiente para o cálculo da média. Então a mediana vai ser dada pela média aritmética do oitavo com o nono termo dividido por 2. Como esses termos são iguais, não há necessidade de efetuarmos essa conta. A mediana será o próprio elemento. Em outras palavras, o cálculo ficaria 1 mais 1 dividido por 2, ou seja, 2 dividido por 2, que é igual a 1. Tudo bem? E por último, vejamos agora como calcular a média nesse tipo de problema. Olha só. As partidas estão representando nessa tabela a frequência absoluta, que corresponde ao peso de cada elemento. Ou seja, nesse problema nós precisaremos aplicar a média aritmética ponderada, que é dada pelo somatório dos produtos entre valores e pesos. Então nós vamos calcular esses produtos e somar, dividido pelo somatório dos pesos. Olha só, então o registro desse cálculo ficaria assim: 0 vezes 6, mais 1 vezes 3, mais 2 vezes 1, mais 3 vezes 5, mais 4 vezes 1. Tudo isso dividido pelo somatório dos pesos, que nós já sabemos, inclusive, que vale 16. Aqui nós temos 0, esse cálculo aqui vai dar 3, 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 5 é 15 e 4 vezes 1 igual a 4. Realizando esse somatório, nós vamos obter 24 dividido por 16, que é igual a 1,5 e é a média do nosso problema. Questão resolvida. E se por um acaso essa aula foi útil para você, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever em nosso canal. O Prof. Taon com Gilberto Teixeira. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.